Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo CLAD. Es un organismo público e internacional de carácter intergubernamental. Su creación en 1972 fue respaldada por la Asamblea General de las Naciones Unidas con la idea de establecer una entidad regional que tuviera como eje de su actividad la modernización de las administraciones públicas, un factor estratégico en el proceso de desarrollo económico y social. Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo CLAD, por la reforma, modernización e innovación del Estado y la administración pública. Muy buenas tardes o buenas noches, según corresponda en el país donde se encuentren. Le damos a todos la más cordial bienvenida a un nuevo curso o a una nueva edición, clase del curso internacional del CLAD, Gobernanza de Datos e Innovaciones Digitales en los Gobiernos, curso que es dirigido por el profesor Fernando Filgueiras. Antes de dar inicio a la clase del día de hoy, solamente comentarles que el profesor Nelson de Freitas se encuentra cumpliendo otros compromisos, pero ha indicado que el campus virtual sigue a disposición para que puedan hacer el ingreso todos aquellos y estar atentos a las actividades que semanalmente se publican y se realizan allí con la dirección del profesor Filgueiras. También comunicarles que el chat o el grupo de WhatsApp estar atentos también a todas las comunicaciones semanales que se hacen allí eh, sobre el transcurso de las actividades. Indicarles también además que al finalizar de la clase podrán hacer sus preguntas al docente, quien podrá darle respuesta. Sin más preámbulo, dejo con ustedes al profesor Fernando Filgueira. Adelante, profesor. Olá, buenas tardes ou buenas noites, dependendo de onde esteja. É, é uma grande satisfação poder trabalhar este curso de governança de dados e a perspectiva de inovações digitais para Iberoamérica. Então, é muito importante que nosotros possamos quedar em la plataforma e, e, e de certa maneira, podermos trabalhar as diferentes perspectivas acerca da governança de dados. Bueno, como nosotros estávamos trabalhando em las classes anteriores, nosotros precisamos agora pensar na perspectiva organizativa da governança de dados. Isto é uma perspectiva muito importante por lo que ela será importante para definir a forma como dados serão recompilados, como dados serão processados, compartidos ou almacenados em diferentes infraestruturas públicas e como que isto é um tema muito importante para, enfim, podermos pensar em la construção de inovações digitais em las mais diversas perspectivas, seja com o uso de Internet das Coisas, por exemplo, ou com o uso de blockchain, ou com o uso de inteligência artificial. Em todas essas perspectivas, nós temos que pensar os dados como um recurso muito importante para governos no século XXI. Mas antes de entrar nesta perspectiva acerca de los modelos organizativos pela governança de dados, eu necessito falar um pequeno ponto que nós trabalhamos na classe passada, na classe da semana passada. Me solicita a Leonel que possa habilitar e compartilhar minha capacidade de compartilhar tela. Unos minutos, profesor. Ah, sim, claro.
Adelante, profesor. Ah, sim, perfeito. Já está. Então, antes de iniciarmos esta perspectiva, me gusta regressar a um ponto que nós tratamos na aula, na classe passada, que é a perspectiva de criar uma infraestrutura pública de dados e como que esta infraestrutura é importante. Nesta perspectiva de criação de uma infraestrutura de dados, nós estamos falando de uma perspectiva, digamos, política. Ou seja, nós necessitamos que governos sejam capazes de desenvolver, de desenhar e implementar uma política pública para os dados. Estes pontos que estão acá na tela é muito importante que nós tenhamos noção que é uma perspectiva de uma política pública para os dados. Então, a criação de procedimentos para a geração de dados, a definição de los formatos de dados e estándares de dados, a criação de metadados e documentação acerca do repositório de dados, como é a estrutura, como funcionam os APIs, os ETLs de dados, procedimentos de preparação, limpeza e ingesta de dados, medidas de garantia e qualidade dos dados, isto é uma perspectiva muito importante, ou seja, nós necessitamos de pessoas trabalhando com os dados em diversas perspectivas para garantizar que os dados são fidedignos da realidade e que possam ser, por lo tanto, aplicados em diferentes soluções para os governos. Nós necessitamos também de política de conservação, respaldo e auditoria de dados, pensar na perspectiva de software e hardware, a segurança e proteção destes dados, evitar os vazamentos, evitar que dados sejam utilizados para propósitos muito diferentes que o interesse público. Precisamos e necessitamos pensar nas políticas de acesso, licença, uso, reutilização, privacidade e ética com o uso de dados, na política de propriedade, direitos de autor e direitos de propriedade intelectual. Isso é muito importante, por exemplo, se vamos imaginar que o governo quer construir uma inteligência artificial generativa que vai generar textos acerca de uma política pública, é necessário pensar acerca dos direitos de propriedade intelectual, por exemplo, de bases de dados textuais que serão utilizadas para generar uma inteligência artificial que vai resolver diferentes problemas. Então, pensar a propriedade intelectual dos textos que serão utilizados em uma base de dados de treinamento será muito fundamental. Pensar as questões das disposições administrativas, a organização da gestão e mecanismos de governança, isto é essencial que nós estamos fazendo acá. E pensar a financiação da infraestrutura, seus serviços e gestão é fundamental. Ou seja, nós temos que pensar que as inovações digitais são muito importantes, são muito importantes para mudar, para cambiar a perspectiva do Estado, para cambiar a infraestrutura do Estado. E para isso, nós necessitamos de recursos que são fundamentais, que são os dados. Então, neste nível, para a criação de uma infraestrutura, os governos precisam desenhar políticas adequadas para lidar com os problemas dos estados. Garantizar mecanismos de financiação é essencial. Nós devemos pensar que o caráter dos estados hoje necessita de amplo investimento público, seja na formação das pessoas, para a qualificação, por exemplo, dos dados, seja para a documentação destes dados, pensar elementos organizativos, administrativos e de governança
que possam, facilitar a recompilação de dados, o intercâmbio de dados e o processamento de dados. E pensar, claro, as questões de segurança e proteção que são essenciais para garantizar que os dados tenham qualidade e que esta qualidade possa impactar diretamente as inovações digitais que os governos pretendem entregar para a sociedade e mudar, por lo tanto, as características essenciais do serviço público e pensar, de fato, práticas que sejam plenamente inovadoras para pensarmos, por lo tanto, as perspectivas que a governança de dados é muito importante. Então, a governança de dados necessita uma primeira dimensão, que é uma dimensão de uma política pública, para os dados governamentais. Isto é muito importante para que nós possamos pensar nos aspectos organizativos que são essenciais para que seja possível, por lo tanto, implementar inovações desde governos e que isto possa ser pensado, por lo tanto, que dados são recursos essenciais sem os quais nós não somos capazes de inovar por meio de diferentes instrumentos digitais. Por isso, por esto, a importância dos dados. Então, a criação de uma infraestrutura pública demanda uma primeira dimensão, que é uma dimensão política, que é uma dimensão de política pública dos dados. Na outra dimensão, muito, muito importante, é a perspectiva organizativa. E isso é um ponto que nós vamos tratar agora e nesta classe. Só colocar aqui lá, compartilhar aqui minha organização. Então, para falar dos modelos organizativos, nós estamos pensando em três coisas essenciais. Como os dados serão recompilados por os governos, como que os dados serão recoletados em diferentes instrumentos, em diferentes plataformas, em diferentes serviços públicos que geram dados. Então, por exemplo, uma questão muito importante nesta dimensão quando nós temos a intenção de utilizar reconhecimento facial para as políticas de segurança pública, por exemplo, nós necessitamos de dados, de imagens, de pessoas, de cidadãos e cidadãs em diferentes condições, para que um sistema de inteligência artificial desenhado para reconhecimento facial pueda reconhecer de fato as imagens e fazer a identificação de cidadãos em diferentes situações. Então, nós necessitamos pensar que uma base de dados desta dimensão, ela é necessário uma base de dados de alta qualidade, de uma alta perspectiva. Então, o primeiro aspecto que é essencial é a recompilação de dados. O segundo aspecto muito importante é o processamento destes dados, a escolha de arquiteturas algorítmicas que são essenciais para que esses dados sejam processados e que possam generar um resultado inovador que se espera acerca destas inovações digitais, desses instrumentos digitais. O terceiro aspecto é a questão do almacenamento destes dados. Isto é muito importante para que nós possamos pensar acerca de como esta infraestrutura estará disponível para todas as agências governamentais. Como esta infraestrutura de dados estará disponível para todas as agências governamentais poder, de fato, inovar
com diferentes instrumentos, como a inteligência artificial, blockchain, internet das coisas ou outras tecnologias emergentes. Então, o quarto aspecto, que é muito importante, e por último, é a questão de intercâmbio de dados. Talvez esta seja a questão mais importante. Por lo que inovações digitais têm dois aspectos muito essenciais. O primeiro deles é que as agências governamentais, as diferentes agências governamentais, podem se beneficiar destes dados, desta infraestrutura, e proponer inovações muito importantes utilizando diferentes instrumentos digitais. Isto é um primeiro aspecto muito importante. Ou seja, para nós falarmos da implementação de diferentes instrumentos digitais por lo meio de tecnologias, nós necessitamos dados de qualidade que puedan ser compartidos entre as diferentes agências. Este é um primeiro aspecto. O segundo aspecto, que é muito importante para que nós hacemos uma reflexão acerca disto, é que a inovação em diferentes organizações privadas ou a inovação em la perspectiva da economia em diferentes áreas, como o comércio, como os mercados, como o sistema financeiro, como diferentes firmas que trabalham com infraestruturas, como a questão de transportes, mobilidade urbana. Em todas estas situações, os governos podem ser um hub muito importante, compartilhando dados, intercambiando dados com diferentes organizações, incluso do sistema privado, para fazer diferentes inovações, para entregar diferentes inovações. Isso está muito cercano da perspectiva da OCDE. Ou seja, de pensarmos um setor público basado em dados, sustenido em dados. Esta é uma definição muito importante que a OCDE traz para pensarmos a importância da governança de dados em um mundo contemporâneo, em estado do século XXI. E nesta direção, um setor público verdadeiramente basado em dados tem 5 características fundamentais, segundo a OCDE. Primeiro, que reconhece que os dados são um ativo muito estratégico, são ativo clave para definir diferentes inovações em diferentes situações. Ou seja, o setor público é capaz de definir o valor dos dados e é capaz de medir seu impacto em diferentes inovações, tanto em la dimensão pública como em la dimensão privada. A segunda característica muito essencial de um setor público basado em dados é que ele refleja esforços ativos para eliminar barreiras para gestionar, compartilhar e reutilizar dados. Ou seja, nós todos acá nesta classe, nós somos de alguma maneira membros de um governo, de alguma organização pública. Normalmente, as organizações públicas têm uma dificuldade para compartilhar dados. Se pensa que os dados são ativos das organizações individualmente, e mesmo que nós tenhamos a intenção de compartilhar, de intercambiar dados entre diferentes agências governamentais, normalmente isso é muito difícil, porque as ideias
la configuración de las prácticas hacen con que los datos sean pensados como un activo organizacional y que no puede ser compartido. Mas a perspectiva mais contemporânea de um Estado do século XXI pensa, reflete que é necessário eliminar barreiras burocráticas para gestionar e compartilhar dados entre diferentes organizações. Esta dimensão do intercâmbio de dados entre as organizações é uma perspectiva central nesse processo. E é neste sentido que as diferentes organizações públicas aplicam dados para transformar o desenho, a execução e o seguimento de políticas e serviços públicos. Esta é uma terceira característica muito essencial de um setor público baseado em dados. E a quarta característica é que o setor público baseado em dados valora os esforços para publicar dados abertamente e o uso de dados entre e dentro das organizações do setor público. Ou seja, um setor público baseado em dados defende uma perspectiva de dados abertos. E a quinta característica que é essencial, compreende os direitos de los dados de los cidadãos em termos de comportamentos éticos, transparência de uso, proteção da privacidade e segurança dos dados. Ou seja, a governança de dados tem, por lo tanto, o intercâmbio de dados como uma questão essencial. Por lo que, como nós vemos nesta figura, por exemplo, desculpa, como nós podemos mirar nesta figura, por exemplo, um setor público baseado em dados é um governo que presta serviços públicos por meio de plataformas, é um governo aberto por padrão, é um governo proativo, centrado em la visão do usuário de los serviços públicos e é digital em sua concepção. O setor público baseado em dados necessita, por lo tanto, de diferentes inovações. E um aspecto essencial deste processo é que a proatividade de los governos necessitam uma estrutura de dados abertos. Governos necessitam refletir acerca de suas políticas de dados abertos e pensar em uma perspectiva do usuário como central para todas as inovações governamentais por meio de instrumentos, de tecnologias digitais. E nesta perspectiva de OCDE, portanto, o intercâmbio de dados é um aspecto essencial na perspectiva de uma governança de dados muito sólida e sustentável para que governos possam fortalecer a implementação dos processos de transformação digital de governos. Isto é essencial nesta perspectiva de OCDE. E nesta perspectiva, nós devemos, por lo tanto, refletir que as perspectivas de cambio em los governos por lo meio de la transformação digital necessita reflexionar três coisas essenciais: a construção da confiança da cidadania em este governo agora digital, refletir a criação de valor público e os mecanismos de governança
que são essenciais para que os governos possam atingir os fines que se colocam, os objetivos que se colocam em las diferentes políticas públicas. No aspecto de criação de valor público, governos digitais devem ser pensados como uma capacidade para antecipar as demandas da sociedade e criar mecanismos de planificação basado em dados. Que estes governos criam valor público quando fortalecem seus mecanismos de avaliação e monitoreio de políticas públicas. E criam valor público quando são capazes de fazer entregas muito importantes para a sociedade. Mas não basta a criação de valor público, é necessário pensar a confiança. E é por isto que a ética, a transparência, a segurança dos dados é essencial. Bem como garantizar que as políticas públicas para a governança de dados fortaleça a privacidade dos cidadãos e exijam consentimento para que os dados sejam utilizados em diferentes políticas públicas e serviços públicos. E para os mecanismos da governança, a OCDE recomenda a criação de liderazgo e visão acerca da importância dos dados, a coerência da implementação de políticas de dados, a definição de regras e guias que possam orientar o serviço público como implementar, como garantizar a governança dos dados. Criar uma infraestrutura de dados e uma arquitetura de dados que seja, por tanto, importante para fortalecer os mecanismos de governança do setor público. A governança de dados, por lo tanto, é essencial para gerar valor público e, portanto, confiança pública em las ações do governo digital. Uma governança de dados robusta é fundamental para que as políticas que sejam desenhadas por os governos possam, por lo tanto, atingir os objetivos essenciais acerca da transformação digital. E uma perspectiva de governança de dados requer a suma de infraestrutura, regras e guias, ações de implementação e liderazgo administrativo e político. Creio que as duas perspectivas de liderazgo é muito importante para que, de fato, seja possível com que as diferentes organizações públicas puedan fazer inovações digitais importantes para a criação de valor público, que seja, portanto, importante que os serviços públicos digitais sejam confiáveis, que o uso de inteligência artificial no setor público seja confiável, e nós necessitamos fortalecer estes mecanismos de governança no setor público. Então, é muito importante que nós sejamos capazes de definir, por lo tanto, os diferentes estándares de dados e pensar que esta infraestrutura pública de dados está disponível para toda a sociedade a ser inovações importantes, em la medida que governos sejam capazes de compartilhar, de intercambiar dados com as diferentes organizações, tanto no setor público como das administrações públicas com o setor privado. Então, o intercâmbio de dados
o ato de compartilhar dados entre diferentes organizações é algo vital para que, de fato, nós possamos pensar em la existência e la efetividade e la eficiência de los gobiernos digitales. La perspectiva de intercambio de datos, neste sentido, é muito importante para que as inovações sejam, de facto, sustentables em lo curto e em longo prazo. Pensar, por lo tanto, que não basta criarmos uma plataforma, esta plataforma necessita, de fato, de entregar valor público para a sociedade e que cidadãos sejam capazes de confiar em los serviços públicos prestados de maneira praticamente automática e nestas diferentes plataformas. Por isso que a OCDE tem uma preocupação essencial com esta questão da governança de dados. Nós não conseguiremos fazer inovações, governos que sejam pensados como plataformas, que sejam digitais desde sua fundamentação, que sejam governos abertos, centrados na perspectiva do usuário e que sejam, por lo tanto, proativos para resolver diferentes problemas, ou seja, unir todas estas 5 características, como a OCDE coloca, na perspectiva de governos digitais e um setor público baseado em dados, nós não seremos capazes de pensar em nenhuma dessas dimensões sem que nós sejamos capazes de fazer avanços na governança de dados. Então, nesta perspectiva de OCDE, é muito necessário pensar na implementação coerente de uma política de dados, de uma política pública para criar uma infraestrutura pública de dados que esteja disponível, com dados que sejam interoperáveis e compartidos sem qualquer barreira burocrática ou administrativa que pode, neste sentido, criar uma barreira para as inovações. E vejam, o fato de governos intercambiar dados com diferentes organizações não significa que governos vão abrir mão ou que vão delegar a perspectiva de privacidade, por exemplo. Os dados podem ser despersonalizados. Os dados podem ser muito importantes para criar diferentes sistemas para os governos digitais e para as inovações em la economia. O intercâmbio de dados é importante, mas o intercâmbio de dados requer de governos um processo de governança, um conjunto de guias e regras que assegurem, por exemplo, a privacidade de cidadãos em diferentes processos do serviço público. Por isso que os modelos organizativos da governança de dados são essenciais. E vejam, nós estamos falando aqui de modelos, ou seja, de ideias a partir das quais nós podemos organizar o processo da governança de dados. Esses modelos, por lo tanto, são uma instanciação situada, contingente e relacional. Por lo que? Se o aspecto essencial é o almacenamento, a recompilação
o processamento e o intercâmbio de dados, se isto é o aspecto essencial da governança de dados, nós precisamos pensar que a governança está criando um arranjo, marco institucional a partir do qual diferentes organizações públicas vão se relacionar com a questão dos dados. Quais são os diferentes papéis, os diferentes roles dos diferentes stakeholders sobre como a sociedade civil pode participar do processo de governança, de como diferentes partes interessadas podem construir relações dentro deste processo específico de governança. Então, é necessário pensar que todos os modelos emergentes, todos os modelos organizativos emergentes para a governança de dados são muito recentes, são muito experimentais agora. Governos mundo afora, não apenas em América Latina, mas em Europa, em Estados Unidos, em países da Ásia, da África, estão criando modelos organizativos para a governança de dados, mas ainda é muito experimental, ainda é muito recente e muito cercano de inovações disruptivas hechas com diferentes instrumentos digitais. Por lo tanto, a governança de dados ainda é algo experimental, mas já há diferentes modelos organizativos a partir dos quais podemos pensar as diferentes questões organizacionais que a governança de dados demanda para sua efetividade. E quando nós falamos, por lo tanto, de governança de dados, precisamos pensar que ela é contingente, relacional, que deve pensar os roles das partes interessadas, suas interrelações, suas articulações de valor e as organizações de princípios, quais são os instrumentos desta governança e quais são os mecanismos desta governança. Cada modelo organizacional que eu vou falar agora tem, portanto, uma dinâmica de poder muito característica e que pode implicar políticas diferentes. Estes modelos de governança de dados são muito essencialmente adelantados na dimensão privada, mas têm diferentes potencialidades para pensar no setor público. E o intercâmbio de dados é o aspecto essencial, por que o intercâmbio de dados é o que conecta as diferentes partes interessadas. O intercâmbio de dados é que conecta as diferentes organizações governamentais. O intercâmbio de dados é o que conecta o Estado com a sociedade, pensada a partir de governos digitais. Então, é muito necessário, é muito cercano que nós devemos refletir acerca destes modelos organizativos, que são essencialmente 4 modelos. O primeiro destes modelos de dados, de governança de dados, estes modelos organizativos, utilizam a sigla DSP, que são grupos de intercâmbio de dados. Normalmente, estes grupos de intercâmbio de dados são muito típicos das organizações privadas. Pero tiene importantes perspectivas que podem ser aplicadas no setor público. E vou citar 2 exemplos daqui a pouco.
Como funciona este modelo organizativo? Como está pensado este modelo organizativo? Esta é uma perspectiva em que diferentes atores se unem a este grupo de intercâmbio de dados para analisar os dados de los demás e ajudar a llenar vacíos de conhecimento mientras se minimiza a duplicação de esforços. São como associações, a partir de la qual os diferentes membros desta associação intercambiam dados coletivamente, analisam estes dados coletivamente para, para satisfazer uma necessidade de ter mais dados para sustener as inovações digitais. Como dados são recursos, ao se criar estes grupos de intercâmbio de dados, estas associações, ou seja, pensar uma perspectiva associativa para os dados, isto tem um objetivo para as organizações privadas, que é a necessidade econômica de direitos exclusivos e obter participações de copropriedade limitadas em um conjunto de dados resultantes. Ou seja, dizendo isto em outras palavras, para as diferentes organizações privadas, é mais interessante, mais benéfico participar de um grupo de intercâmbio de dados que construir seu próprio repositório, seu próprio almacenamento, seu próprio processo. Nesta perspectiva, os dados se tratam e intercambiam como um bem de mercado, com o objetivo de produzir inovação baseada em dados, novos serviços e benefícios econômicos para todas as partes involucradas. Ou seja, um grupo de intercâmbio de dados define uma arquitetura técnica, como, por exemplo, uma plataforma de intercâmbio de dados, interfaces de programação de aplicações, ou os APIs, ou, eventualmente, ETLs, que facilitam, por lo tanto, o intercâmbio de dados entre os diferentes membros desta associação. Ou seja, a ideia de associação é que os diferentes participantes do grupo de intercâmbio de dados sejam coproprietários de los dados que todo este grupo contribui coletivamente. Isto facilita o intercâmbio de dados, por lo que centraliza os APIs dentro de ecossistemas empresariais. Um exemplo típico do setor privado, o programa Cidadãos Conectados, que é um programa, se não estiver enganado, de Espanha, principalmente na província de Barcelona, que proporciona um grupo de intercâmbio de dados para hacer inovações importantes em políticas de cidade inteligente em Barcelona. Diferentes membros da sociedade civil, diferentes organizações da sociedade civil se reúnem, se involucram em uma associação para facilitar o intercâmbio de dados entre estas diferentes organizações. E este programa Cidadãos Conectados proporciona a perspectiva de que todos os membros da associação são coproprietários destes dados. Isto tem resultado em importantes iniciativas de transparência pública, importantes iniciativas de dados abertos e retroalimentação, por exemplo, de medidas muito inovadoras, como, por exemplo, políticas para startups, mecanismos de GovTech, ou seja, de utilização de tecnologias digitais
criadas en la propia sociedad de la cual los gobiernos se benefician. Entonces, mejor do que cada organização da sociedade civil indo atrás de seus dados e tentando recopilar dados individualmente, é preferível este processo de ação coletiva a partir do qual se cria grupo de intercâmbio de dados. Outro exemplo desta perspectiva, o programa de Cidade Inteligente de Rio de Janeiro, em Brasil. A Prefeitura de Rio de Janeiro comparte, intercambia dados com diferentes empresas, por exemplo, do setor de telefonia. E é muito importante que nós devemos reflexionar que nossos smartphones são conectados na internet e são georreferenciados. Então, há mecanismos a partir dos quais nós sejamos capazes de mapear o fluxo, mapear a forma como as pessoas se movem em diferentes localizações dentro de uma cidade, por exemplo. Como se dá, por exemplo, a mobilidade urbana. Em horários que há mais tráfego, por exemplo, os processos de mobilidade urbana são muito necessários. Então, dados que estejam georreferenciados acerca da movimentação das pessoas é essencial para um processo de cidade inteligente. Pensando, por exemplo, na mobilidade urbana. E como é feito este programa de Cidade Inteligente de Rio de Janeiro? Diferentes empresas e a própria Prefeitura de Rio de Janeiro intercambiam dados por meio de grupo de intercâmbio de dados, por meio de uma associação que é liderada por a Prefeitura de Rio de Janeiro e que permite uma copropriedade dos dados junto com as empresas de telefonia que atendem no Rio de Janeiro. Então, os grupos de intercâmbio de dados procuram resolver na necessidade econômica de direitos exclusivos e obter participações de copropriedade limitadas em conjunto de dados resultante. Ou seja, os grupos de intercâmbio de dados é uma associação entre diferentes organizações públicas e privadas que possibilita, que atende uma necessidade econômica destas diferentes organizações para participar de um empreendimento coletivo, para participar, por lo tanto, e se involucrar em uma associação para intercambiar diferentes dados. Partamos da premissa desta classe. Os dados são recursos organizacionais essenciais. Então, pelos grupos de intercâmbio de dados, diferentes organizações estão compartilhando seus recursos para otimizar seus próprios processos. É, por lo tanto, um processo de ação coletiva, baseado numa necessidade econômica de obter mais dados, de obter maior participação e maior intercâmbio de dados. Este é o primeiro modelo organizativo. O segundo modelo organizativo é um modelo mais de cooperativas de dados. Um modelo que defende a cooperação entre
os diferentes atores. O que as cooperativas de dados fazem é distribuir o acesso e direitos aos dados entre atores, como os DSP, como os grupos de intercâmbio de dados. Pero há uma diferença, porque as cooperativas de dados brindam uma maior participação dos interessados e se guiam por objetivos diferentes. As cooperativas de dados permitem um enfoque mais descentralizado de governança de dados. E o que os diferentes atores fazem em uma cooperativa de dados é agrupar voluntariamente seus dados juntos para criar um fundo comum para benefícios mútuos, para criar, portanto, um único repositório com os direitos de todos os participantes nesta cooperativa de acessar esses dados. Os participantes, por exemplo, participantes de los países em desenvolvimento compartem dados mantendo controle sobre eles, tendo voz e voto sobre como se gestiona e valora, e não se submetem à lógica extrativa do capitalismo digital. Um exemplo desta aplicação de cooperativas de dados é o projeto Medata.coop e Salus.coop, que permitem aos cidadãos donar sua informação personal de saúde para investigações científicas, por exemplo. E na perspectiva de ciência, esta é uma prática, um modelo organizativo de los dados muito comum. Diferentes periódicos científicos exigem, por lo tanto, que os investigadores intercambiam seus dados para a reprodução de um determinado estudo. Agora, quando se intercambia dados, os diferentes investigadores cooperam com diferentes bases de dados sobre diferentes problemas. Então, isto é já uma prática muito comum na ciência. Mas há diferentes aplicações possíveis para o setor público. As cooperativas de dados, como, por exemplo, diferentes dados da sociedade civil, diferentes dados que podem ser recopilados pela sociedade civil, e cada organização da sociedade civil comparte os dados e agrupa estes dados voluntariamente em um único repositório, mas com acesso comum, para pensar, portanto, no uso e reuso destes dados para benefícios mútuos entre as diferentes partes. Pero, no modelo de grupos de intercâmbio de dados, o que se constitui é uma perspectiva de copropriedade dos dados, para que as diferentes organizações possam solucionar os problemas de acesso a dados. Mas é um modelo de copropriedade. Um modelo de cooperativas de dados é um pouco diferente, porque é um agrupamento voluntário, em que cada parte participa com seus dados, intercambiando e cooperando com os diferentes atores para a construção de uma infraestrutura de dados comum aos diferentes participantes. O terceiro modelo organizativo da governança de dados são os fideicomissos de dados públicos. Isto é um modelo de governança de dados em que um ator público acede, agrega e utiliza dados sobre seus cidadãos, incluídos dados em poder de entidades comerciais,
con las que establece una relación de confianza. Es como la idea de fideicomiso, ou seja, a ideia de integrar dados de múltiplas fontes para informar a formulação de políticas, promover a inovação e abordar os desafios sociais, adoptando, ao mesmo tempo, um enfoque responsável em ao uso de dados personais. Por exemplo, uma organização financeira, um banco, por exemplo, é muito importante que esta organização financeira tenha acesso a diferentes dados personais para definir, por exemplo, a capacidade de crédito, para definir questões de identidade de los clientes de uma banca, por exemplo, acesso a dados personais acerca de, por exemplo, a questão salarial, as questões geográficas, as questões de créditos. Então, a saúde do sistema financeiro é necessário que as diferentes organizações, e boa parte delas privadas, tenham acesso e possam utilizar de dados personais. Só que, neste caso, os atores públicos, as organizações públicas, assumem o papel de fideicomissários, que garantizam que os dados dos cidadãos se manejem de maneira ética, privada e segura. É como se nós delegássemos um voto de confiança para as diferentes organizações públicas gestionar nossos dados personais. Quando estas organizações públicas intercambiam dados personais com diferentes organizações privadas, como os bancos centrais, por exemplo, fazem com as organizações financeiras, que haja, portanto, mecanismos a partir dos quais se garantizam um uso ético, privado e seguro destes dados personais. Ou seja, o que se estabelece, portanto, é uma relação de confiança entre os cidadãos e os organismos públicos. Os cidadãos devem ter a segurança de que os atores públicos são capazes de manter sua informação personal segura e protegida e que utilizarão os dados para melhorar suas vidas. Há diferentes exemplos de fideicomissos de dados públicos. Por exemplo, no Reino Unido, há o projeto piloto de Open Data Institute, que é uma empresa privada, sem fins lucrativos, sem fins de lucros, em conjunto com o Alcalde de Londres e o Royal Borough de Greenwich, a partir de los quais este instituto, Open Data Institute, tem acesso a diferentes dados personais dos cidadãos. Mas acá, o alcalde de Londres, por exemplo, tem obrigações de exercer a fiscalia sobre o uso, a segurança, os mecanismos de proteção da privacidade dos dados personais de cidadãos. O que se cria é uma relação de confiança entre os cidadãos e os organismos públicos.
De maneira que, por lo tanto, há a possibilidade de se constituir um fideicomisso de dados públicos. Esta é uma perspectiva, a partir da qual nós podemos organizar como os dados serão intercambiados entre as diferentes organizações, como os dados serão recompilados por as diferentes organizações, como estes dados serão almacenados e processados por as diferentes organizações, tanto em el setor público como em el setor privado. Esta relação de confiança, o que se pretende fortalecer o intercâmbio de dados em diferentes perspectivas. E, por fim, há uma quarta perspectiva organizativa da governança de dados, que é a perspectiva de soberania. E nesta perspectiva da soberania de dados personais, os interessados têm um maior controle sobre seus dados, tanto em termos de gestão da privacidade como de portabilidade dos dados, em comparação com o modelo dominante atual, que é este modelo de fideicomissos de dados públicos. Na perspectiva internacional, estas são os fideicomissos de dados públicos. E os grupos de intercâmbio de dados são os modelos organizativos mais comuns, mais típicos. Os modelos de soberania de dados personais emergem com o GDPR europeu, com a Lei Geral de Proteção de Dados da União Europeia. E ela dá a soberania de los dados personais a los próprios cidadãos. Então, os cidadãos europeus são soberanos com relação a se seus dados podem ser compartilhados, intercambiados, se diferentes plataformas podem ou não recolectar dados personais. Em comparação com os outros diferentes modelos, o cidadão tem que dar seu consentimento para que os dados sejam recompilados, para que os dados sejam gestionados. E os cidadãos definem, por lo tanto, qual é o alcance da privacidade e como seus dados serão almacenados, processados, intercambiados. Este modelo se expressa, sobretudo, em um modelo mais amplo de soberania tecnológica, que se refere a sujeitos, administrações públicas ou governos que recuperam o controle da tecnologia, os conteúdos digitais e as infraestruturas, reduzindo, por lo tanto, a influência das grandes empresas comerciais de TI e, sobretudo, de los estados estrangeiros em los que residem estas empresas. Em muitas situações, quando nós utilizamos plataformas, como as plataformas das Big Techs, Google, Meta, Amazon, muitos dados personais são recolectados e transmitidos para a sede destas empresas em outro país. Em diferentes almacenamentos de dados que se encontram em diferentes países. Então, nesta perspectiva da soberania de dados personais, os sujeitos de dados são concebidos como partes interessadas, clave junto com os provedores de serviços digitais. Provedores estes que devem proporcionar os meios para que os interessados controlem, utilizem e compartam seus dados. E os reutilizadores com quienes os interessados decidem compartilhar seus dados. Neste sentido,
Os dados personais são mecanismos de autodeterminação da cidadania, de autodeterminação de um Estado nacional, que seja capaz de controlar o fluxo e o uso das tecnologias digitais. E por isso, lo faz na perspectiva de la governança de dados. E que isso esteja sob controle das administrações públicas. Um exemplo disto é a Lei Geral de Proteção de Dados em Brasil, que requer que o governo e as organizações privadas solicitem o consentimento de todos os cidadãos para compartilhar dados. Eu, Fernando, tenho, por lo tanto, soberania sobre mis dados personais. Com quem é possível compartilhar mis dados, como mis dados serão processados e há direito personal de saber, ou seja, direito de transparência, com quem mis dados estão sendo compartilhados. Isto é a Lei Geral de Proteção de Dados do Brasil. E todas as plataformas e também o governo devem informar acerca de intercâmbio de dados personais que são de minha soberania. Então, soberania de dados personais, fideicomissos de dados públicos, cooperativas de dados, grupos de intercâmbio de dados, são modelos organizativos muito diferentes para a governança de dados. É neste sentido que nós podemos pensar uma perspectiva do setor público baseada em dados e pensar os modelos operativos e as assignações de responsabilidades para os atores no processo de recopilação, almacenamento, processamento e intercâmbio de dados. E cada modelo organizativo tem benefícios e problemas em relação ao desenvolvimento do governo digital. Os grupos de intercâmbio de dados podem funcionar muito bem em el setor privado, pero é difícil de operar à escala do setor público. As cooperativas de dados são muito importantes para fortalecer, por lo tanto, o trabalho da sociedade civil e podem funcionar muito bem quando a administração pública não tem os meios para estabelecer almacenamento de dados sólidos, sino que depende, em grande medida, de associações público-privadas. Os fideicomissos de dados públicos têm sido amplamente utilizados, por exemplo, em governos dos Estados Unidos. E funciona muito bem quando a administração pública não tem infraestrutura disponível e quer fomentar a inovação em associações com a sociedade e as empresas. E, por lo fim, o modelo de soberania de dados personais valora a segurança da informação, pero cria muitos controles burocráticos e procedimentos mais restringidos para as inovações. Então, uma questão muito importante para a governança de dados é qual modelo organizativo nós vamos fazer na escolha. Como, por lo tanto, como nós possamos contribuir para que a definição de um modelo organizativo seja possível para sustentar a governança de dados no setor público. Então, isto é algo muito importante que nós devemos reflexionar para sustentar na perspectiva de governança de dados e permitir, portanto,
um processo com mais segurança para as inovações digitais. Como a hora são 4 horas e 10 minutos, acá no Brasil, creio que 3 horas e 11 minutos a hora em Venezuela, vou abrir a sessão para perguntas e questões que eventualmente podem surgir nesta classe. Muchísimas gracias, profesor. Tenemos dos preguntas en el chat. Sin embargo, aprovechamos de invitarle a todos los participantes para que puedan hacer sus preguntas a través de la opción levantar la mano y nosotros le habilitaremos el micrófono. Voy a leer una pregunta escrita y luego le doy la palabra a Janet Sumaeta, quien tiene la mano levantada. Aquí nos hacen la siguiente pregunta. Walfred, las compañías de récord crediticio que comparten tus datos con los bancos y demás financieras son cooperativas de datos, pregunta Walter. Walter Alfredo, creo que se llama. Adelante, profesor. Certo. Esta é uma boa pergunta. Creio que é algo muito recorrente em todos os países de América, bem como também em outras experiências. Ou seja, nós temos companhias de recorde creditício e que normalmente têm sido a definição de scores. Eu não sei como se pronuncia em espanhol, o score de uma persona, no score de crédito de uma persona, utilizando dados os mais diversos. Não só as companhias de recorde creditício, mas, por exemplo, as companhias de seguridade também têm uma perspectiva de compartilhar dados muito diferentes para ser, portanto, a definição dos scores de crédito das pessoas em uma determinada realidade. Para a definição desses scores de crédito, normalmente se utilizam inteligências artificiais muito sofisticadas e as financeiras, os bancos e financeiras utilizam os serviços dessas companhias de recorde creditício para definir, por lo tanto, a política interna de crédito e a oferta de crédito para as pessoas em diferentes situações, correto? Então, o que se pressupõe é que se eu sou um bom pagador e que cumpro com minhas obrigações financeiras, então eu tenho um score maior que outras pessoas que eventualmente podem ter alguma dificuldade para cumprir com suas obrigações financeiras. E para que isto funcione, estas companhias necessitam dados, em particular dados personais. Como normalmente funciona? O que eu colocaria? Como as empresas, as financeiras e os bancos utilizam este serviço feito por estas companhias? Então, isto pode ser duas perspectivas. Isto pode assumir dois formatos. Ou isto pode ser um grupo de intercâmbio de dados, ou seja, os bancos e as financeiras não querem fazer este serviço e delegam este serviço para as companhias de recorde creditício, correto? Mas para que estas companhias possam fazer o seu trabalho, necessitam acesso a dados personais que os bancos detêm. Então, o que se cria é uma infraestrutura comum. Essas companhias de recorde creditício são infraestruturas comuns que utilizam dados personais para atender os diferentes bancos e as diferentes financeiras. Então, isto é muito mais próximo, muito mais cercano de um grupo de intercâmbio de dados do que propriamente de uma cooperativa de dados.
La cooperativa de dados presupõe, há um pressuposto em las cooperativas de dados que todas as organizações cooperam para compartilhar seus dados e fazer um uso comum destes dados para fins públicos. Certo? A cooperativa, portanto, representa uma infraestrutura pública importante. No caso das companhias de recall crediticio, estão muito mais cercanas de los grupos de intercâmbio de dados. Os bancos e as financeiras intercambiam dados personais com estas companhias para que as companhias puedan prestar este serviço de definição dos scores de crédito e como os bancos vão operar neste sentido. Certo? Então, creio que é muito mais cercano de los grupos de intercambio de dados. Próxima questão, Leonel. Sí, Janet Sumaeta, vamos a habilitar tu micrófono para que puedas hacer la pregunta al profesor. Hola, buenas tardes. ¿Me escucha? Perfecto. ¿Qué tal? Muy Buenas bien, Janet. tardes. ¿Qué tal? Mucho gusto, profesor. Es muy interesante su clase de hoy día. Mi pregunta iba en el sentido, que quizás un tema de formación profesional, soy economista. Sin embargo, me parece de que el tema de gobernanza de datos es un elemento, un componente de una política, digamos, intermedia, para hablarlo coloquial, respecto a lo que es transformación digital. La transformación digital está en el marco de una política mucho más amplia, es una política de Estado, que es la gestión del Estado, o la organización de la gestión del Estado. Entonces, en la medida de que la gobernanza de datos es un tema muy específico, debería estar también inserta en los otros niveles y tener claramente delimitados esos aspectos, ¿no? De tal manera que la gobernanza, no solamente a nivel específico de datos, sino de todo lo que es transformación digital, pueda tener un consenso, pueda tener una contraparte en el ámbito privado, en el ámbito público, evidentemente, pero que haya una integración, porque lo que tenemos ahora en muchos países es una desigualdad en ese aspecto, ¿no? Unos crecen más rápido que otros, y no derivado digamos, a conocimiento, sino a acceso. Entonces, esos aspectos de la política que normalmente están de repente en varios países rezagados, dificulta este nivel, digamos, de requerimiento que nos ha explicado usted sobre el compartir datos, el de la seguridad de esa información, ¿no? En el uso que se le puede dar, evidentemente el uso es, pues, hasta infinito o ilimitado y de manera positiva. Sin embargo, hay aspectos negativos muy preocupantes que ya se vienen dando en muchos países sobre el uso de esa información. Entonces, a lo que voy es que generalmente en los aspectos de transformación digital, o por lo menos a raíz de una revisión un poco más detallada, profunda que he hecho sobre lo que sucede en mi país, en Perú, la transformación digital es un tema más por el tema de la demanda, o sea, yo voy a tener una cobertura más amplia, voy a tener desarrollo tecnológico. Sin embargo, lo que debe ir aparejado para lograr los otros elementos que también afectan la gobernanza de datos, no se dan, ¿no? El tema educacional, el tema de salud, el tema, digamos, de seguridad interna, en fin, una serie de aspectos que no están, y creo que además tampoco no están interrelacionados y vinculados. Uno habla de transformación digital, gobernanza de datos, y sencillamente se va al aspecto o sea, se va al aspecto de sistemas, desarrollo informático, tecnología, ¿no? Entonces, como si fuera un enclave de lo que tiene que trabajarse. Entonces, a mi modo de ver, esa falta de articulación o de vinculación dificulta aún más el tratamiento en nuestros países sobre este tema de transformación digital
y por ende de gobernanza de datos, ¿no? Entonces, ¿cómo se proyecta o se visualiza este proceso, ¿no? A partir de toda esta información que nos ha dado. Muchas gracias. Janete, você pode repetir a última parte, exatamente quando você fez a pergunta, coloquei uma interferência e não consegui escutar Sí, corretamente. Pode ser a pergunta sí, novamente. ya, ok. Lo que pasa es que estoy ya en un ambiente de oficina que retornan todos después del almuerzo. Entonces ya empieza a haber un poco de bulla. Pero lo que yo iba es que como todo ese proceso, esa vinculación e integración que debe haber entre varios sectores para lograr una eficiencia y una eficacia, sobre todo en los aspectos de transformación digital y gobernanza de datos como un elemento de la transformación digital. O sea, ¿cómo se proyecta o se visualiza futuro en países como los nuestros, donde hay colateralmente muchos aspectos que no están en la misma línea, ¿no? Y que requieren ser, digamos, son insumos para una adecuada política en términos de transformación digital y gobernanza de datos? Gracias. Perfeito, perfeito. Bueno, Janete, isto é um tema muito importante e vou utilizar o exemplo de Brasil para te responder esta questão. Por exemplo, em 2021, nós queremos, acá em Brasil, foi criada a Lei Geral de Proteção de Dados. E ela assume uma perspectiva que governos e organizações privadas devem respeitar a soberania de dados brasileira. Então, há diferentes dispositivos na lei, por exemplo, sobre o fluxo de dados entre países, as questões de uso de dados, algumas proibições de uso de dados, por exemplo, de crianças e adolescentes em diferentes plataformas. Há uma série de especificações, é uma lei muito abrangente sobre a questão de uso de dados e de intercâmbio de dados em diferentes perspectivas. Pero Brasil há uma desigualdade digital muito grande, muito grande. E há uma necessidade de formação educacional das pessoas. Por lo que, por exemplo, nós seguimos uma linha mais organizativa da governança de dados, seguindo um padrão mais de soberania de dados. Pero as pessoas não sabem, não têm uma formação adequada para saber, por exemplo, que diferentes plataformas podem intercambiar seus dados personais entre si, o que pode recompilar dados em diferentes dimensões da vida destas pessoas. As pessoas simplesmente não sabem. As pessoas simplesmente dão um consentimento para que estas plataformas recompilem dados personais delas, mas sem saber por lo que é necessário dar este consentimento. As pessoas não sabem que as diferentes plataformas recompilam dados personais e utilizam isto para fins mais diversos possíveis. Então, este tema da capacitação, da formação nas questões digitais, agora se torna essencial. A formação e a capacitação de servidores públicos nesta dimensão é essencial. Coloquei em diferentes situações, em diferentes perspectivas, em diferentes condições, em diferentes usos de plataformas, sejam elas privadas, sejam elas públicas, sejam as plataformas governamentais, por exemplo. Nós, acá em Brasil, estamos compartilhando nossos dados personais em diferentes situações. Então, nas questões de saúde, nas questões de educação, em todas estas situações, nós estamos intercambiando dados personais de várias formas.
Entonces, es necesario pensar un proceso de educación pública, es necesario pensar para las cuestiones digitales, es necesario pensar la cuestión de la educación para los derechos digitales. Es necesario reflexionar, por lo tanto, cómo capacitar servidores públicos para lidar con estas diferentes cuestiones. Son temas muy emergentes, son temas que nosotros ainda necesitamos para lidar con estas tecnologías disruptivas. Y todo lo que se hace ahora en la gobernanza de datos es experimental, es emergente. No hay cómo se evaluar ahora, pero esta dimensión de la formación de la ciudadanía, la capacitación de servidores públicos, es sí una dimensión muy esencial. E nosotros ahora necessitamos exatamente disto que usted, Janete, habla acerca da governança de dados. Isto é uma política de Estado, não é uma política de governos particulares agora. ¿Ok? Espero que tenha respondido tu questão. Por lo que quando nosotros miramos las desigualdades digitales, es muy cercana que las políticas ainda não são muy efectivas. Y un proceso de educación y formación es plenamente necesario ahora. Muchísimas gracias, profesor. Hay una pregunta de Mario Ávila, pero es sobre el ensayo, pero vamos a dejarla quizá para el final. Eh, Alba Pérez pregunta, de acuerdo a la experiencia de otros países, si quisiéramos compartir el expediente de salud de los ciudadanos con centros de salud públicos y autorizados, deberíamos pensar en un modelo de soberanía de datos. ¿O qué modelo sería? Adelante, profesor. Certo. A questão essencial do modelo de soberania de dados é a questão de que o soberano é o próprio cidadão. O soberano de los o proprietário dos dados personais é a própria persona do cidadão. Então, se nós queremos recompilar dados, se nós queremos processar dados, se nós queremos intercambiar dados personais de alguém, de alguma persona, de algum cidadão, nós necessitamos do consentimento desse cidadão. Aí, por lo tanto, por exemplo, desde a LGPD em Brasil, a Lei Geral de Proteção de Dados em Brasil, todas as plataformas de las Big Techs, as plataformas de Google, a plataforma de Amazon, todas as plataformas de comércio eletrônico, as plataformas governamentais, de los diferentes gobiernos, de las diferentes administraciones públicas en Brasil, federal, municipal y de los estados. En todas estas situaciones es necesario el consentimiento. Y en la definición del consentimiento, la organización que está recopilando los datos necesita especificar para que os dados serão utilizados, como os dados serão utilizados, como os dados serão atualizados, e informar o cidadão que vai definir se dará o consentimento ou não para que seus dados sejam intercambiados, seus dados personais sejam intercambiados com estas organizações. Então, em los casos, por exemplo, do expediente de saúde pelos cidadãos com centros de saúde públicos e autorizados, este modelo de soberania ele implica que os cidadãos estejam esclarecidos sobre como seus dados serão utilizados e que este cidadão tenha o consentimento para que seus dados sejam intercambiados com seus dados de saúde sejam intercambiados com estas organizações. Correto, Alba? Mas eu posso falar mais na plataforma
porque coloquei esta questão de saúde tem algumas especificidades muito importantes, mas creio que não terei tempo acá de tratar desta questão. De acuerdo, profesor. Hay una mano levantada de William Montilla. Esta sería la última pregunta y luego cerraríamos con relación a la tarea que asignó el docente. Vamos a habilitar Sim. el micrófono, William. William, adelante, debes activar tu micrófono. William, creo que William no puede activar su micrófono. Eh, bueno, rápidamente, profesor, vamos entonces. Mario Ávila pregunta, mi duda es con respecto a las tareas. ¿Se debe hacer con algún formato en específico? ¿Es un ensayo? Las referencias deben seguir el formato APA. Ah, Adelante, profesor. perfeito. De especificar esta questão de modo mais claro. Nós devemos lembrar, ter a recordação que o trabalho final que se espera do curso acá é que nós possamos relatar as diferentes experiências ou casos e criar um aprendizado comum com diferentes experiências de Iberoamérica sobre governança de dados. Então, por isso que estou, enfim, seria muito precioso que todos possamos fazer, isso pode ser feito em dupla, ou pegar um caso de um diferente país, por exemplo, que, por lo tanto, relatem as experiências de governança de dados, relatem as experiências de inovações e como a governança de dados incide nessas inovações em diferentes governos, em América Latina, em Espanha, em Portugal, e que possamos, portanto, compartilhar essas diferentes experiências. As tarefas que estão descritas ali, elas são pensadas a partir de cada uma das classes do curso, como um todo. Então, por exemplo, na primeira classe, que nós tratamos de temas mais conceituais, na segunda classe, que nós tratamos de temas das infraestruturas públicas de dados, e hoje, que tratamos dos modelos organizativos da governança de dados, em todas essas perspectivas, em todos os textos que estão lá disponíveis na plataforma, em todos os trabalhos que estão disponíveis na plataforma, que nós possamos organizar os diferentes pontos. Então, as tarefas para que nós possamos começar a organizar as ideias. Então, não é um texto que necessita, por agora, referências de tipo APA ou referências parecidas, é muito mais para organizar as ideias. E na quinta classe, como se deve lembrar, nós vamos apresentar as propostas de los papers para o trabalho final do curso e que vamos fazer coletivamente uma curadoria destes projetos, uma curadoria destas propostas de texto final, uma curadoria deste intercâmbio de experiências de governança de dados e Iberoamérica como um todo. Então, para a quinta classe, que nós vamos fazer esse trabalho coletivo, pensando o que meu trabalho final vai tratar, qual será o caso que meu trabalho final vai trabalhar sobre governança de dados. E que nós possamos fazer uma curadoria coletiva acerca de cada um desses trabalhos. Então, vocês podem fazer esses trabalhos em dupla, certo? Para a quinta classe, que cada um terá alguns minutos para fazer, por lo tanto, uma apresentação específica do problema
que se pretende tratar no paper final do curso. Certo? E aí que nós possamos fazer, portanto, as tarefas são para ajudar a organizar estas ideias. Por isso que elas não são obrigatórias. Mas é muito mais que vocês possam iniciar a construção deste trabalho final, deste trabalho que na quinta classe será feita na curadoria coletiva acerca destes papers e que serão entregues ao final de junho, não me recordo agora a data, mas que serão entregues ao final de junho para que eu possa fazer a correção, estabelecer logrado e, portanto, finalizar o curso. Então, as tarefas não são obrigatórias, mas são muito mais para que vocês façam pequenos resumos que possam ajudar na construção do paper final. É isto. Espero ter esclarecido. Muchísimas gracias, profesor, a todos los participantes del día de hoy. Agradecidos por su participación. Le invitamos a estar atentos a las actividades que semanalmente se publican a través de la plataforma del campus virtual. Y bueno, finalmente ya con estas palabras, bueno, damos por concluida la clase de hoy, agradeciéndole también al profesor Fernando Filgueira por la presentación y bueno, los invitamos a continuar atentos también al grupo de WhatsApp para que todas las informaciones pertinentes puedan ser seguidas semanalmente. Será hasta la próxima. Muito obrigado, professor. Até logo. Graças, Leonel. Muito obrigado. E espero na próxima semana, em lunes, que nós possamos nos encontrar novamente. Graças. Até logo.